Pessoal, se alguém... Bom. Então, vou começar a aula, tá, gente? Daqui a pouco eu pergunto se tá todo mundo entendendo. Na aula passada, falei, você falar sobre os compostos aromáticos, e hoje eu vou detalhar um pouco mais. Ah, eu parei nessa parte aqui, ó. Falei sobre os grupos. Então, gente, esses nomes similares. A sua tela não está apresentando. Ah, sim. Aqui tá apresentando. Não é, então tá. Às vezes, gente, tenta entrar e sair. Aqui também. É, sair. Tá, eu tô vendo que eu tô acompanhando meu celular aqui. A princípio não Aqui tá tá dando problema. normal. Tá. Então, gente, para quem já tá logado aí, não sei porquê. Bom, deixa eu fazer um negócio. Bom, assim acho que todo mundo entra automático. Então, pessoal, no finalzinho da aula eu falei sobre nomenclatura, eu falei de alguns compostos que têm nome próprio, relacionados a esse anel aromático. Então, por exemplo, nós tínhamos lá um bromobenzeno. Só que quando eu vou me referir à porção da molécula que tem o grupo aqui, eu não posso falar benzeno, porque o benzeno é o composto. Então eu me refiro a fenil. Olha, o grupo fenil do composto X tem. Bom, tá ligado, tal. Peraí, gente, que não vai dar certo sim. Então, gente, olha aqui, ó, por exemplo, esse composto aqui ele chama fenol. Quando eu vou me referir a essa porção da molécula, eu não posso falar que ele é o benzeno, porque o benzeno ele é só o composto benzeno, que só tem hidrogênio ligado. Então aí eu falo grupo fenil do fenol, a posição orto, meta, para, enfim. O grupo hidroxila
Então, quando eu vou me referir a uma porção da molécula, me refiro a grupo, tá? Olha só esse grupo aqui, ó. Ele é chamado de benzil. Se tem o CH2 e o fenil, ele é chamado de benzil, tá? Se eu pegar o álcool benzílico, ele vai ter um OH aqui, ó. Então, o grupo fenil do álcool benzílico ou grupo benzil do álcool benzílico, tá? Então, esses nomes às vezes se confundem. Então, a gente tem que estar um pouquinho atento a isso. Bom, outros hidrocarbonetos policíclicos. Naftaleno, antraceno, fenantreno, e tem vários. Se a gente pegar a folha do grafeno, são folhas com compostos aromáticos, está tão em evidência aí o grafeno, mas vamos falar um pouquinho sobre propriedades físicas desses compostos. Olha só, eles são apolares, ou seja, eles não, em geral, quando não tem nenhum grupo funcional ligado a eles são apolares. Isso faz com que tem gente pedindo para entrar. Não está conseguindo? Bom, tenta entrar. Sim. Então, gente, se eles são apolares, eles não são solúveis em água. Então, em geral, não são solúveis em água. É lógico que tem compostos que são solúveis em água por conta de outros grupos funcionais polares. São menos densos que a água. Então, esses hidrocarbonetos aromáticos, eles têm a tendência a ficar em cima da água. Isso é bom, por exemplo, quando tem um derramamento de petróleo, que não tem só hidrocarboneto alifático, mas tem aromático também. Esses compostos ficam acima da água. Isso é bom, porque aí não contamina o fundo do mar, por exemplo. Mas vamos lá. Isso aqui a gente vai discutir na próxima matéria, tá? Que são as reações de compostos aromáticos. As principais reações de compostos aromáticos, nós vamos ver principalmente a substituição eletrofílica aromática, essa B aqui, tá? Que é mais importante, e essa parte 2 aqui, ó, que é o anel aromático como substituinte, tá? Então, até agora a gente falou de compostos aromáticos, a gente não sabe da onde que vem a teoria desses compostos aromáticos e como eles são, por que eles são chamados de aromáticos. Bom, esse slide ele é fantástico, porque olha, nós estamos falando aqui, ó, da energia de formação de uma ligação dupla, tá? Imagine, na verdade, uma energia de hidrogenação de uma ligação dupla. Quando eu pego esse composto aqui, ó, que tem uma dupla, e faço uma reação com ele, perdendo essa dupla, colocando 2 hidrogeninhos aqui, eu libero 120 kJ por mol, tá? Teoricamente, quando eu vou ter 2 ligações duplas, ou seja, eu vou para o meu alcano correspondente, que é o ciclohexano, que é o mesmo composto, eu libero 230. Olha, percebam que é quase o dobro. Existe um fator de estabilização que é por conjugação da dupla por ressonância aqui. Quando eu pego 3 duplas, teoricamente eu ia ter algo em torno de 300 e alguma coisa. Correto? Então eu não tenho. Isso sugere o seguinte, que essas duplas que estão conjugadas, olha, o que é uma conjugação de uma dupla ligação? Eu tenho uma dupla, simples, dupla, simples, dupla. E no caso aqui é um sistema cíclico, ele é contínuo. Isso sugere o movimento de elétrons. E esse movimento de elétrons por ressonância, ele é um fator
que estabiliza muito a molécula. Então, se eu pegar o ciclo hexano, ele é uma molécula bem estabilizada por conta de ter essas duplas conjugadas, tá? E essa conjugação contínua é chamado de ressonância. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais isso daqui a pouco. Então, o calor de hidrogenação do benzeno, olha, é 152 kJ por mol menor que o esperado. Ou seja, ele tem 152 kJ mais estável do que seriam 3 duplas, vamos dizer dessa forma. Tá? E isso é ser um composto aromático. É ter esse movimento contínuo, só que existem regras mais detalhadas para isso. Tá? Bom, usando da mesma premissa, notem, o ciclo octano, o ciclo tetraoctano, tetraeno. Esse último aqui, se eu levar em consideração o mesmo raciocínio que eu fiz no exemplo anterior, esse composto aqui, vocês acham que é aromático ou não é aromático? Alguém quer responder? Bom. Acho que é aromático. Então, esse composto aqui não é aromático. Por quê? Olha, 97 kJ por mol, uma dupla. 205, duas duplas. 303. E 4 duplas, 410. O composto, quando ele é aromático, ele tem uma estabilidade a mais. Ou seja, aqui, ó, é energia que eu estou liberando, tá? Então, olha, saindo desse composto para composto que não tem dupla. Nós estamos colocando 2 hidrogênios aqui em cada reação e liberando. Então, neste caso aqui, ó, eu tenho o somatório das energias dos calores de hidrogenação para cada dupla. Isso demonstra que esse composto aqui não é aromático, porque ele não tem estabilidade adicional. Olha, aqui, ó, se fosse 100, 200, 300, ele não seria estabilizado por estar uma vizinha da outra. Aqui, ó, não é estabilizado. Então, o que aconteceu? Qual que é a diferença entre esses dois exemplos? Aí que entra a nossa... já vou falar sobre isso, mas aí que entra a nossa regra de Hickel. Bom, vou falar daqui para frente. Olha, esse composto, ele está nessa conformação aqui, ó. Marco. Lembra que para ser um composto aromático, a gente falou que as ligações, elas se movimentam e elas têm o mesmo tamanho de ligação. Eu não tenho característica de ligação simples aqui. Eu tenho característica de ligação dupla, tá? Por conta do movimento de elétrons. Então, ou seja, para estabilizar a molécula, é necessário que tenha um movimento de elétrons. E para ter um movimento de elétrons, existe uma propriedade para a molécula ser aromática, que é a planaridade. E a gente, quando pega essa molécula, a gente vê que ela não é planar. Tá? Eu já vou discutir melhor isso com vocês. Então, por ele não ser planar, a dupla tem característica de dupla. Então, de dupla não aromática. A dupla aromática, ela está em movimento. Essa dupla aqui, ela não está em movimento. Os elétrons da ligação π não se movimentam entre uma e outra dupla, fazendo com que estabilize a molécula. Tá? Olha essa outra molécula aqui também. Eu tenho duas duplas, ó, dupla simples, dupla simples. Então, será que eu tenho movimento dessa dupla? Não. E isso, pelo tamanho da ligação, a gente consegue ver que 135
picometros é o tamanho de uma dupla convencional e 156 de uma ligação simples, que é um pouquinho maior de uma ligação simples convencional. Se a gente lembrar da aula anterior, a média de uma ligação que está em ressonância, ela está em torno de 140. Então, por conta disso, por exemplo, esse aqui não é aromático. Então, olha, esse composto é planar. Então, olha, não é só a planaridade que está envolvida. Então, existem fatores eletrônicos que fazem com que a gente precise discutir um pouco melhor isso. Olha só, em geral, eu tenho que esse composto não é aromático, esse é aromático e esse não é aromático. Tá? Qual é o fator adicional para essa aromaticidade? Então, essa é a pergunta agora. Aí, nós vamos pegar o seguinte, que esse sujeito aqui, ó, Erich Harold Arthur Joseph Hickel, que morreu em 1980, ele estudou esses compostos aromáticos e definiu uma regra. Então, no final das contas, a regra que ele chegou a definir era muito simples, que é chamada de regra de 4N mais 2. Então, para ser aromático, para ser essa estabilidade especial, essa estabilidade adicional, esses compostos eles têm que ter 4N mais 2 elétrons π inteiros. Tá? Depois de muitos cálculos que desenvolveu, como é que funciona isso? Olha, o que é esse 4N mais 2 e o que é esse N? Vamos fazer por mais simples. Olha, vou fazer para o benzeno. Vou pegar aqui, deixa eu abrir meu ChemDraw. Nota. Vou pegar aqui, ó. Para o benzeno. Benzeno. 4N mais 2 tem que ser igual. Tem que ser maior ou igual. Eu acho que eu não tenho essa. Maior ou. Vou colocar assim, ó, ou igual, porque não tem aquele símbolozinho que eu não achei, de maior ou igual. A zero. Tá? O que significa isso? Não, peraí. Deixa eu arrumar isso aqui. 4N mais 2 é igual ao número de elétrons. Número de elétrons. Eu não sei. Número de elétrons π. Sendo que N tem que ser igual ou maior do que zero inteiro. Vamos fazer aqui os exemplos, aí vocês vão perceber melhor. Olha só. Em cada dupla ligação, olha, 1, 2, 3 duplas do jeito que está demonstrado aqui. Se a gente recordar, nós temos a ligação sigma e a ligação π. A ligação π tem 2 elétrons. Lembra que tem um orbital p aqui, sp2, outro orbital p aqui, sp2. Então, em cada carbono. Então, cada dupla ligação corresponde a 2 elétrons π. Então, nesse caso, eu tenho 6 elétrons π.
Tá? Então, na minha aqui, ó, na minha forma, 4N mais 2, para o benzeno, eu tenho que 4N mais 2 é igual a 6. 6 elétrons pi. Qual o valor do meu N? Se eu resolver essa equação, N vai ser igual a 1. 2 vai para cá, 4, 4N igual a 4, N, 4 dividido por 4 igual a 1. Correto? Bom, se eu sei que 4N mais 2 elétrons pi é igual a 1, meu N é igual ou maior do que zero inteiro? É um número inteiro? 1 é um número inteiro? Sim. Então, o meu composto, de acordo com a regra de Hickel, pode ser aromático. Tá? Isso não é o suficiente para ele ser aromático, mas ele eletronicamente é possível ser aromático. Agora, o que mais que precisa? O composto tem que ser 1. Satisfaz a regra de Hickel. 2. Ele é planar? Como eu tenho dupla, 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 isso sugere que ele seja planar. No caso do benzeno, que é o mais conhecido, sim, ele é planar. 3. O composto, ele tem duplas conjugadas? Sim. Então, por conta disso, gente, eu posso afirmar agora que ele é aromático. Bom, deu para entender o que é a regra de Hickel? Eu vou fazer vários exemplos agora aqui para vocês, tá? Vamos fazer agora para esses outros aqui, ó. Que eu sei que ele não é aromático. E esse aqui, ó, é um dos únicos casos que, assim, aparentemente parece que é planar, mas não é planar. Eu tenho 4 elétrons pi e 8 elétrons pi, tá? Então, na hora que eu pego aqui, ó, esse composto, ou esse daqui, ó, se não satisfazer nem uma das regras, é o suficiente para dizer que não é aromático, tá? Então, olha, vamos fazer primeiro para esse daqui, ó. Primeira coisa que vocês vão fazer já é fazer direto a regra de Hickel. Então, olha, 4n mais 2 igual a, neste caso aqui igual a 4. N igual a, olha, 2 menos 4. 2 dividido por 4 igual a meio. Então ele é inteiro? Não é inteiro. Então eu já posso descartar que ele é aromático. Tá? Isso que não é aromático. Da mesma forma, 4n mais 2 igual aqui 8. N igual ao quê? 6 dividido por 4. Ou igual a 3 meios, 1,5. Então não é inteiro, gente. Então, por conta disso, também não é aromático. Então tem esses dois exemplos. Pode, não pode ser aromático. Não pode ser aromático. Essa é a regra de Hickel, tá? Voltando aqui no slide, já não satisfaz a regra de Hickel, não pode ser aromático. Vamos pegar um exemplo aqui. Olha, vamos pegar um anel de 7 membros. Vamos pegar aqui.
Regra de Hickel. 4n mais 2 igual a 6. Correto? Ó, uma dupla, duas duplas, três duplas. Então, 4n mais 2 igual a 6. Então, n igual a 1. Ele pode ser aromático pela regra de Hickel? Pode ser. Ele é planar? Composto é planar? Não é planar. Por que ele não é planar? Se eu pegar esses dois, esse carbono, tem dois hidrogênios. Então, esses dois hidrogênios eles fazem com que esse carbono aqui, ó, seja sp3. E aí esse carbono sp3, qual que é a geometria de um carbono sp3? Tetraédrica. Então, por ser sp3, ele não é planar. Então, e as duplas não estão conjugadas. Então, olha só, ele é planar? Não. A dupla está conjugada? Não. Então, ele já não é aromático. Eu dou esse exemplo, gente, porque eu vou precisar dele depois, que a partir dele eu vou mostrar um composto aromático. Não é aromático, tá? Então, não é planar. Não é só satisfazer uma das regras, tá? Oi. Quando a gente diz que um composto é planar, então significa que os elétrons vão estar no mesmo plano? É isso? Isso. Olha só. Vamos lembrar uma coisa aqui, ó. Quando eu tenho, por exemplo, vamos ver aqui, ó, ciclo Xano. Eu olho ele nessa perspectiva, ele tem carbonos sp3. Quando eu tenho carbonos sp3, eles são todos tetraédricos. Deixa eu achar aqui a conformação correta dele. Olhando assim no plano, parece que ele é planar, mas ele não é planar. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um minuto. Ó, a gente sabe que ele tá. Vou apagar. Mas na realidade, ele tá assim, né? Conformação cadeira. Isso é isso. Então, no plano, ó, vocês estão me vendo? Vocês conseguem me ver? Sim. Sim, Zé. Ó. Vocês estão vendo o slide ou estão me vendo também? Os dois. Eu vejo os tá? dois. Tá bom. Acho que quando tá no celular você só consegue ver um. Mas como na gravação vai. Não, no Ó. celular eu consigo ver dois. Porque meus PC estragou. Tá. Tá escuro pra vocês? Aqui? Não. Tá. Pra mim tá bom. Não, porque eu posso abrir a janela também. Ali fica um pouquinho mais claro. Oi, eu não escutei. Tá ótimo, fica tranquilo. Tá, ó. Vocês estão vendo a representação desse no modelo molecular? Sim. Ó, ciclo Xano. Quando eu falo que ele é planar, ó, ele tá assim, ó. Tem esses átomos fora do plano da molécula aqui, ó. Tá? E esse aqui tá mexendo. Quando eu pego o benzeno, deixa eu ver se eu tenho duplas o suficiente aqui. Que eu tenho que esconder isso aqui, tá, gente? Porque senão meu. Olha, tá vendo a dupla? Quando tá com dupla, tá assim, ó. Então,
Não tem nada fora do plano da molécula. Tá? Não sei se vocês conseguem enxergar. Ou seja, quando eu pego o benzeno, aqui, ó, os hidrogênios estão todos no plano do próprio. Se eu pegar vou chamar de papel aqui, ó, esses hidrogênios e as duplas, a molécula está toda no plano, diferente do ciclo hexano. Tá? É isso chamar ela de planar. Se eu olhar ela num corte, todos esses hidrogênios, ó, eles estão alinhados com o carbono. Eles não estão fora do plano do carbono, eles não estão para frente do plano ou para trás do plano, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, nós temos axial e equatorial, lembra que vocês já estudaram isso? Então eles estão fora, esses hidrogênios ficam fora do plano. Na verdade, a molécula inteira fica fora do plano. E quando eu tenho o ciclo, é que está faltando duplo aqui, eu não sei onde foi parar, gente. Bom, mas depois eu vou achar e trago lá da faculdade. Bom, deu para entender o que é no plano e fora do plano? Sim, entendi. Obrigada. Beleza. Então vamos retornar aqui. Então olha só, quando eu tenho esse carbono sp3 aqui, ó, carbono sp3 é quando ele está ligando sua ligação simples, tá, gente? Então ele está fora do plano. Isso faz com que esse composto não tenha conjugação, não tem um orbital p para que pule para cá, tá? Eu tinha até pego deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, eu fechei uma representação. Deixa eu jogar aqui no Google. Mais ou menos isso daqui, ó. Tá vendo essa representação que eu mostrei para vocês? Tá vendo? Esses orbitais aqui, ó, eles estão todos paralelos. Isso demonstra que ele está no plano, ó. Tá? Quando eu pego um carbono, aquele hidrogênio está para cima e um está para baixo. Então ele sai do plano. Então isso faz com que não tenha, ou assim, ó, não tenha a possibilidade de ter o movimento de elétrons para estabilizar. Mas não esqueçam desse exemplo que eu dei aqui, ó, porque eu vou usar ele para explicar uma outra parte da matéria. Professor, uma dúvida. Então ele precisa estar no plano para ter um movimento e ser aromático, é isso? Não. Para ser aromático, a gente chama ele de aromático por essa habilidade especial de ter o movimento de elétrons. Isso estabiliza ele. O movimento de elétrons é que chama ser aromático, tá? Ah, entendi. Obrigada. Aí, gente, olha, aqui é que são casos muito especiais, porque quando surgiu a literatura, olha, tem compostos que têm dupla ligação que tem mais do que 10, mais do que 6 elétrons. Olha, por exemplo, 4N, a gente chama de 10-anuleno, aquele composto que tem 10 elétrons π. Se tem 10 elétrons π, quantas duplas ele tem? Se cada dupla são 2, eu tenho 5 duplas, tá? Então, olha, 4N mais 2 igual a 10, o N vai ser igual a 2. Então ele pode ser aromático. Mas, será que ele consegue ser aromático? Esse exemplo é muito legal. Deixa eu tentar representar ele aqui para vocês aqui no ChemDraw. Olha, Zé, oi, se ele não é aromático, tem como fazer ressonância? não, ele não tem ressonância. Isso é não ser aromático. Ah, ok, obrigada. Deixa eu ver um negócio aqui, gente. Esse ChemDraw é um pouquinho diferente dos outros. Antes da... Ó, imagine. Deixa eu ver se consigo desenhar ele aqui.
Preciso de mais um carbono aqui. Tá vendo esse composto aqui? Olha, ele tem 5 duplas. Feião assim, ó, do jeito que eu desenhei aqui. Tá? Se eu pegar ele, 4n mais 2 igual a 10. Então, n igual a 2. Pela regra de Hickel, eu satisfaço. Notem, o ângulo da ligação, gente, de uma ligação dupla, o benzeno é o meu ideal. Por quê? Ele 120 graus. Aqui eu aumentei de 120 graus. Então, será que ele está nessa conformação, nessa estrutura? Agora, digamos que eu descubra que ele não é aromático. Desenhar ele assim, ó. Não está todo mundo em 120 graus? Ó, isso seria o mesmo desse. Então, o ângulo da ligação aqui está mais correto. Entretanto, esse composto, ó, ele tem um hidrogênio para cá, hidrogênio para cá. Ele está fora do plano. Então, essa molécula aqui, ó, ele não é planar. Se eu pegar aqui no slide, eu vou tentar mostrar para vocês. Ó, o 10 anuleno, que seria isso, o 10, ele está dessa forma aqui, ó. O hidrogênios fora do plano. Então, ele não é planar, tá? Esse é o caso do 10 anuleno. O próximo seria o 14 anuleno, tá? Olha, o 14 anuleno, ele satisfaz a regra de Hickel. Neste caso, ele está mais, os hidrogênios estão bem longe um do outro. Então, ele é aromático, tá? Ele não impede a aromaticidade. Agora, eu vou falar para vocês. Você acha que esses compostos, assim, muito grandes, com essa estrutura, é comum a gente achar no dia a dia? Não. Então, eles foram feitos justamente para justificar as regras de aromaticidade. Ó, o 16 anuleno. 16 satisfaz a regra de Hickel? Não. Então, de cara, eu sei que ele não é. Como é que eu sei que satisfaz a regra de Hickel? Lá no primeiro slide, mostrava. Ó, só compostos que tem 2, 6, 10, 14, 18, que são números inteiros. Tá? Então, por conta disso, o 16 anuleno eu sei que não é. Porque não vai ser o número inteiro da regra de Hickel. Tá? E o último é o 18 anuleno, que também é aromático, mas essa aromaticidade tem características um pouco especiais. Tá? Começa a ficar muito grande, o movimento de elétrons, ele é um pouco, essa ressonância não é tão evidente quanto os outros. Bom, mas o que eu quero que vocês aprendam bem aqui é íons aromáticos. Aí, assim, agora eu vou frisar um pouquinho mais. Porque agora essa parte da matéria é muito fácil, tá, gente? Saber contar os elétrons ali, e os derivados do benzeno são os mais simples. Mas nós temos compostos que são íons, tá? Olha só. Vamos comparar esses dois aqui. Ó. Vou voltar aqui para mim. Ó. Vou apagar esses daqui.
Esse composto que eu mostrei aqui para vocês é aromático? Não. Agora eu vou fazer o seguinte. Olha esse composto aqui. Do jeito que eu representei aqui, ele é aromático? Se usar a mesma premissa, ele tem o quê? O bromo, uma ligação simples. Esse carbono continua sendo sp3, certo? Imagine que esse composto... Lembra que eu falei para vocês lá na... Olha, ele é o bromo é um bom grupo abandonador. Aqui é um carbono secundário. Imagine que se dissociar e perder esse elétron, o bromo, acontecer isso. Levar o par de elétrons embora, vai formar o quê? Br. Só um minuto, gente. Br menos. Eu vou ter o quê? Vou colocar no ângulo correto. Eu vou ter, digamos que dissociou essa molécula. Agora, esse daqui, eu sei que não é aromático. E esse desse lado aqui da molécula, será que é aromático? Então, vamos ver a regra. 4N mais 2 igual a 2, 4, 6. Carga positiva é uma ausência de elétrons. Ele perdeu o elétron aqui, ó, para o bromo. O bromo levou ele embora. Então, igual a 6. N igual a 1. Pela regra de Hickel, pode ser aromática? Pode ser aromático. Agora, eu vou discutir uma outra coisa. Ele é planar? O que vocês acham que é? Sim ou não? Planar. Vamos lembrar de carbocátion? Olha, carbocátion. O carbocátion é uma espécie que eu tenho um orbital P vazio aqui, ó. Então, vamos ver se tem algum exemplo aqui mais bonitinho. Carbocátion. Olha só. Essa figura aqui, ó. Tá vendo esse orbital aqui, ó? O carbocátion, ele é uma estrutura planar, porque ele perdeu o par de elétron, e aí os três grupos que estavam ligados no carbono sp3 agora não estão nesse carbono. O carbono não é mais sp3 e o orbital aqui ficou vazio, ó. Então ele ficou sp2, porque não tem mais três orbitais p. E esse orbital p aqui não é mais híbrido. Então ele se alinha perfeitamente com o orbital vizinho, sp2. sp2 não pode ter movimento de elétrons. Então, olha só, carbocátion é planar. Se a gente pegar, lembra da regra de estabilidade? Terciário, secundário, primário?
Se eu pegar todo o carbocátion, ele é planar. Então, se ele é planar, ele permite o quê? Ressonância. Deixa eu representar para vocês aqui. Então, olha só. Esse par de elétrons agora aqui, opa, ele vem para cá, ó. Eu vou copiar essa estrutura aqui. Se isso é verdade, para ser aromático tem que ter ressonância, não é, gente? Então, vamos pegar aqui, flecha dupla. Cadê aqui? Então, esse composto formou agora olha para onde foi a carga positiva. Agora, se eu pegar de novo, fazer mais uma estrutura de ressonância. Só um minuto. E assim por diante, gente. Então eu tenho que o movimento ficou o quê? Contínuo. Então, olha, se eu ficar fazendo a estrutura de ressonância aqui, elas vão se alternar infinitamente. Então, eu vou ter o quê? O cátion ciclo heptatrianílico, que é chamado de cátion tropílio, tá? Então, gente, uma outra característica. A carga positiva está dispersa em 7 carbonos. 4N mais 2 igual a 1. Agora ele é planar, então ele é aromático. Olha que interessante. Imagina se eu pegar esse composto aqui, ó, aromático, 7 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hidrogênios e um bromo. Tá? Eu sei que ele é aromático, eu sei que ele tem essa forma molecular. Agora, o que quer dizer que ele é iônico ou que ele é covalente? Isso tem uma diferença extremamente grande nas propriedades físicas desse composto. Se eu pegar ele desenhado desta forma, olha, ele é um composto covalente. Compostos covalentes,
eles têm ponto de fusão, ponto de ebulição bem menores do que os compostos iônicos, tá? Compostos iônicos têm as propriedades intermoleculares muito mais fortes, porque são cargas, e aí eles se ligam. A força dessa ligação intermolecular é muito mais forte do que de compostos covalentes. Então, olha só, eu esperaria um ponto de fusão desse composto, ou ele até ser líquido a temperatura ambiente, tá? Aí, olha só, o ponto de fusão dele, gente, é 203 graus Celsius, e isso é extremamente alto, tá? Uma outra propriedade de compostos covalentes é que eles são insolúveis em água. Olha, por mais que tenha um bromo aqui, esse composto não é polar o suficiente para ser solúvel em água, mas compostos iônicos são totalmente solúveis em água. Então, olha só, ele tem um ponto de fusão alto, ele é solúvel em água e não é solúvel em solvente orgânico, por exemplo, o éter dietílico. Então, ele é iônico, ele só vai ser iônico se ele for aromático. E aqui, ele não é aromático. Então, todas essas evidências mostram que esse composto ele é iônico. Ele é um sal. Por isso que é chamado de cátion ciclo heptatrienílico ou cátion tropílio. Tá? Ou seja, fazer essa ressonância aqui, ele perder esse par de elétrons para o bromo e formar isso, isso é mais estável do que isso. Por quê? Porque tem ressonância. Tendo ressonância, a gente fala que ele é o quê? Ele é aromático. Estabilizou a molécula, tá? Deu para entender, pessoal? Creio que sim. Tem jeito que você pode ter um exemplo quando o N dá certo. Tá com interferência aí. Não escutei nada. Alguém pode ajudar aí? Zé, Oi. então tem que seguir obrigatoriamente as 3 regrinhas, né? Sim, isso. Tem como você fazer um exemplo quando o N dá zero? Sim, eu já vou chegar lá. Vamos escrever? Eu já chego lá, que é a parte da matéria que está um pouquinho para frente. Agora eu vou começar a dar mais exemplos, tá, gente? Deixa eu pegar onde estava aqui. Então, gente, olha, esse é o primeiro caso de íon aromático, tá? Então, esse é o íon aromático aqui. Bom, então a gente viu que ele é o cátion tropílio. Eu vou dar um exemplo agora do ânion ciclo pentadienílico. Deixa eu voltar aqui. Olha, se eu pegar esse composto aqui, esse daqui, eu já posso dizer para vocês de cara que não é aromático. Ele não satisfaz a regra de Hickel e ele tem um carbono sp3 aqui, tá? Então ele não é planar. Agora, se eu pegar de uma forma, eu tenho 2 hidrogênios, submeter esse composto a uma certa condição, aonde ele vai perder esse hidrogênio, uma condição básica, e formar esse composto aqui, Eu vou deixar com o hidrogênio agora, mas depois eu vou tirar, tá? Imagina que eu tenho aqui, um par de elétrons. O carbono está com um par de elétrons a mais, ele fica negativo, 2 pontos menos, tá? Gente, para simplificar, eu vou
representar esse composto da seguinte maneira. Isso vai ser igual a... Aqui vai ficar mais fácil para nós, porque aí eu não preciso que a 2 vai mais rápido. Tá? Essa carga negativa com circundado, estou representando o par de elétrons, tá, gente? Então, olha só. Esse daqui eu sei que não é aromático. Não é aromático. Esse daqui, ou esse, que são iguais, é aromático? 4N mais 2 é igual a quanto, gente? 2, 4. Esse par de elétrons, ele não está num carbono e, e ele está preenchido com 2 elétrons? O orbital aqui não é o orbital P preenchido? Então, gente, esse par de elétrons eu considero 2 hidrogênios. Então, nesse caso, 4N mais 2 é igual a 6. N vai ser igual a 1. Tá? Por quê? Porque ele é um orbital P preenchido. No caso aqui da carga positiva, no exemplo anterior, aqui é um orbital P vazio. E aqui é um orbital P preenchido. Então, eu considero aqui que são 2 elétrons no orbital P, que é chamado de orbital π. Tá? Bom, então ele satisfaz a regra de Higgs. Um ânion. Neste caso aqui, o ânion está preenchido e ele é também paralelo aos outros carbonos sp2. Então, será que permite a planaridade? Sim. Por quê? Porque esse par de elétrons preenchido pode ter ressonância. E aí, olha só, vou representar aqui para vocês. Eu vou tirar esse hidrogênio aqui para não atrapalhar. Vou omitir ele, na verdade. Então, imagine, esse par de elétrons aí, ó, ele vai se movimentar. Notem, ele se movimentando, formando a dupla aqui, essa dupla não pode mais ficar aqui, então ele acaba se movimentando. Então eu vou ter essa estrutura em ressonância, formando agora essa daqui com a carga negativa nesta posição. Se eu pegar agora esse par de elétrons se movimentar para cá, essa dupla vai se movimentar para o par de elétrons vai movimentar para cá, formando a carga na outra posição. Ok? Então, olha, movimentou para essa posição. Vou fazer mais uma aqui para representar. Ou seja, o composto. Vou até aumentar essa. Posso representar dessa maneira aqui. Ó. Ou, sem a carga negativa, gente. Só com a bolinha. Tá? Ah, não sei como faz isso.
Na verdade, o mais certo é assim, ó, como se fosse o próprio benzeno. Esse é o cátion ciclopentadienilo. O cátion, o ânion ciclopentadienilo, tá? Composto, tá tudo aqui nos slides, tá, gente? Olha, ele tem 6 elétrons em 5 carbonos com essa carga negativa dispersa. Ele é muito estabilizado, tá? Isso aqui não preciso discutir. Eu quero mostrar para vocês as ressonâncias, tá? Bom, só um minuto. Se vocês jogarem aqui no Google, ferroceno. Esse é o exemplo mais interessante que tem desse composto. Esse composto chamado de ferroceno, ele é um ânion ciclopentadienila, com um ferro no meio. É uma das formas de ferro 2 estáveis. Ele é esse pozinho amarelo. Então, notem, ele é um composto iônico, tá? O ferro aqui é um ferro 2+. A gente sabe que a estrutura do ferro mais estável está na forma do ferro 3, tá? Então, tem toda uma teoria para esse composto, gente, que é uma teoria bem trabalhada por muitos anos. Os pesquisadores estudaram e chegaram a essa estrutura. O ferro está ligado ao mesmo tempo aos 5 carbonos, para vocês terem ideia, de cima e de baixo, mas o compartilhamento são só de 2 elétrons, tá? Bom, isso chama apiticidade. Para quem estudar um dia química de compostos organometálicos, vai estudar um pouco melhor isso. Bom, mas entenderam que o que aconteceu? Por que aconteceu isso com a molécula? Isso acontece para estabilizar ela, tá, gente? A gente sabe que ânions com carbono ou carbocátions são estruturas extremamente reativas. E nesses casos, gerar esses compostos gerou o que? Estabilidade. E aí tornou esses compostos um pouco mais estáveis e fáceis de manipulação à temperatura ambiente, para vocês terem uma ideia. Tá? Olha, gente, quando eu chego em algumas situações, por exemplo, olha, aqui eu tenho que esse íon é aromático, tá? Olha, esse daqui, ó, lembra? Aqui era o carbocátio. Agora eu estou na forma do quê? Não estou mais carbocátio, ânion. Ele não satisfaz a regra de Hickel. Então, gente, por mais que seja planar, por mais que possa ter ressonância, isso aqui é um chamado de ânion anti-aromático. Por quê? Porque satisfaz a regra de Hickel, é planar, mas não tem como não satisfaz a regra de Hickel, não tem estabilidade para que ele seja aromático. Então, ou seja, ser aromático vai ser menos estável do que ser aromático, tá? Bom, e tem esse caso aqui, ó, que é esse ciclo propenílico, tá? Nesse caso, o ciclo três membros. Eu tenho pronto, na verdade. Notem. Se eu pegar esse composto com a dupla, esse daqui não é aromático. Mas se eu pegar
esse íon, 4N mais 2 igual a 2. Só tem 2 elétrons π. N vai ser igual a N igual a 0. 2 menos 2 igual a 0. 0 dividido por 4 igual a 0. Então, esse é o único caso que é N igual a 0, gente. Olha, é um ciclo. O par de elétrons está movimentando também. Então, ele é o caso que a colega de vocês perguntou, que é o caso de N igual a 0. Tá? Eu não vou colocar mais detalhes aqui, não, porque não há necessidade. Tá? Mas esse é o exemplo de N igual a 0. Tá? Bom, existe esse diânion, ciclo octatetraênico. Vamos lembrar. Eu mostrei para vocês que esse composto não era planar. Alguém quer falar? É que eu ia perguntar se N igual a 0 também é considerado aromático. N igual a 0, ó. Se a gente pegar a regra de Hickel lá que eu mostrei para vocês aqui em cima, ó. 4N mais 2 igual ao número de elétrons π, sendo N igual ou maior do que 0 inteiro, tá? Então, ele é igual a 0 nesse caso. Então, 0 também considera. Só que lembra, tem que ser 0, ciclo, e tem que estar num ciclo, tá, gente? E planar. No caso aqui, ó, esse composto não era aromático. Mas agora, se eu pegar primeiro, ele não satisfazia a regra de Hickel. Agora, esse diânion, 4N mais 2 igual a 10. N igual a 2. Toda carga negativa aqui com 2 elétrons é 2 elétrons. 2, 4, 6, 8, 10. N igual a 2. Esse composto aqui é aromático. Existem inúmeras estruturas de ressonância aqui possíveis. Tá, gente? Então, olha, se eu comparar esse com esse daqui, ó, que eu mostrei bem no começo da aula, olha, ele não satisfaz a regra de Hickel. Então, esse não é aromático. Mas esse daqui, ó, é aromático. Gente, apesar de ser aromático, existem inúmeros compostos que, assim, eles foram feitos para mostrar a teoria. Não quer dizer que a gente vai lidar com eles no dia a dia, tá? Vou falar para vocês, o benzeno praticamente é o que mais a gente trabalha e estuda, assim, com compostos derivados do benzeno. Mas isso aqui é mais para mostrar a teoria. Para terminar, gente, compostos heterocíclicos aromáticos. Oi. Antes de eu mudar para esse próximo tópico, então, os íons aromáticos, vai poder falar que eles vão ter sempre ponto de fusão alto e acidez elevada, ou só naqueles casos específicos que você colocou? Nesses casos, ó, vou voltar aqui. Olha só. No caso aqui, ó, a gente tem algumas comparações, por exemplo. Nesse composto aqui, que não é aromático, os dois não são aromáticos, certo? A acidez dele é praticamente a acidez de um alcano. 36 está praticamente... Então, ele não é ácido, tá? Por quê? Perder esse elétron não vai estabilizar o íon, porque seria aquele íon anti-aromático, tá? Neste caso aqui, ó, olha como que poder levar um composto aromático faz com que aumente a acidez do composto, tá? Ele é mais ácido, por exemplo, do que o hidrogênio da água, mesmo sendo ligado a um carbono. Então, como vai levar
a um composto aromático de estabilidade fez com que esses pares de elétrons deixassem ele mais ácido, tá? Isso aqui, na verdade, não é que vai ser aromático vai levar esses hidrogênios, é que a estrutura da molécula favorece para ele ser aromático, tá? É isso que quer dizer. Bom, deu para entender? Então, o ciclo heptatrienílico também não vai necessariamente ter mais acidez também. Ó, vamos pegar aqui, ó. Essas propriedades que você colocou vão ser específicas. Aqui no caso, ele na verdade são propriedades. Deixa eu falar em algum lugar, falar alguma coisa. Pera. Aqui, ó. Esse hidrogênio aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, ele não é nada ácido. Por quê? Mesmo ligado aqui com o bromo, ele tem uma característica de perder o par de elétrons. Então, assim, ó, a espécie que perde o par de elétrons, lembra? Aqui, ó, ele tem a característica de gerar a base conjugada aqui, estabilizada, que é o brometo, e deixar aqui na forma do cátion, tá? Então, assim, neste caso aqui, ó, eu não estou falando em acidez de hidrogênio, porque eu nem vou mexer com esse hidrogênio. Esse hidrogênio aqui não é ácido, tá? Por quê? Porque se eu perder, é muito mais fácil eu perder o bromo por gerar uma base fraca, tá? Do que perder o hidrogênio e deixar ele aqui com com o elétron, tá? Então esse hidrogênio aqui, ó, esse daqui não é nada ácido, tá? Da mesma forma que o próprio esse aqui, ó, que eu mostrei para vocês, ó, nada ácido, ó. Ele se comporta da mesma forma, não é ácido. Ele só vai ser ácido nos casos aonde geram um ânion que, ó, se eu pegar essa estrutura aqui, ó, não tem o valor de pK dessa daqui, ó, mas, ó, lembre-se que essa daqui eu teria que ter um hidrogênio e um hidrogênio. Esse sim teria os hidrogênios ácidos. Por quê? Porque gera um composto aromático. Então favorece ele perder os elétrons, o hidrogênio, tá? Bom, mas isso é uma discussão que a gente nem faz muito em relação a esses íons aromáticos mais especiais, porque também não faz muita diferença na acidez. O que importa é que ele já é mais fácil estar na forma aromática do que na forma covalente, tá? Ok? Posso passar? Aqui é só mais 2 minutinhos, gente. Bom, e os heteroaromáticos? Esses sim, gente, são bem conhecidos, tá? Piridina, pirrol, furano, tiofeno. São vários compostos que têm inúmeros exemplos na literatura, em compostos naturais, tá? Geralmente, quando tem pirrol e piridina, a gente chama que são, assim, se forem plantas, são alcaloides, porque compostos nitrogenados que são derivados de aminoácidos naturais são chamados de alcaloides. Aí tem alcaloides aromáticos e não aromáticos. Aí tem várias denominações. Furano e tiofeno também, tem muita coisa na natureza que tem esses compostos. Gente, tem na natureza, por quê? Porque eles são estabilizados. A planta ou um certo micro-organismo vai formar compostos que são estáveis. Não vai querer formar compostos que não são estáveis, tá? Mas por que eles são chamados de aromáticos? Olha, porque em alguns casos, olha, no caso da piridina, eu tenho aqui, ó, 4N mais 2 é igual a 6. 2, 4, 6. N igual a 1. Satisfaz a regra de Hickel. É planar. Este nitrogênio está no plano com esse par de elétrons para cá, ó, tá? Quando eu pego o pirrol, que é o mesmo caso,
esse par de elétrons, gente, o que está no plano é o hidrogênio agora, e esse par de elétrons, ele está perpendicular, paralelo ao carbono vizinho. Então, ele entra no sistema aromático. Então, esse par de elétrons aqui, ó, se eu for pegar em relação à base, a uma base, imagine, doador de par de elétrons. Esse par de elétrons está mais disponível, por exemplo, do que esse par de elétrons aqui, ó. Por quê? Porque esse está no sistema aromático. Então, ó, 4N mais 2 é 2, 4, 6. N igual a 1. Da mesma forma que o furano e o tiofeno, tá? Esses pares de elétrons, todos esses compostos são chamados de aromáticos também. Por quê? Porque ele tem um movimento de elétrons estabilizando. Mesmo que não sejam tão convencionais quanto a gente conhece o benzeno, mas eles também são aromáticos por conta dessa estabilização, tá? Aí nós temos outros naturais, por exemplo, quinolina, isoquinolina, qualquer composto que é uma porção aromática, heteroaromático e ligado com outro, é um composto aromático, tá? Olha, piridina, 6 elétrons pi, par de elétrons, par de elétrons do nitrogênio está no orbital sp2, então esse daqui, ó, não participa do sistema pi, porque os outros já estão em movimento, tá? Mas, no caso do pirrol e dos outros, o par de elétron participa do sistema pi, tá? Deu para entender? Que é para estabilizar. Da mesma forma que o oxigênio e o tiofeno, no caso do enxofre. Ok, gente? Deixa eu voltar aqui. Alguma dúvida, a princípio? Já tem exercícios lá agora, com toda a matéria. Gente, esse capítulo é muito simples, tá? É muito fácil identificar essas propriedades. O que é mais difícil é, às vezes, fazer essas estruturas de ressonância de maneira correta, tá, gente? Então, estudem um pouquinho. Olha, quando é carga negativa, eu tenho que são duas flechas movimentando o elétron. Quando eu tenho a carga positiva, olha, só tem uma flecha. Por quê? Porque o par de elétrons vai ao encontro da carga positiva, do carbono que está com a carga positiva. No caso da carga negativa, o par de elétrons ele forma uma dupla e deslocaliza a dupla formando uma carga negativa, tá? Observem bem isso. Gente, eu vou ter... Opa. Eu vou ter que... Deu 9h30 aqui, minha esposa tem uma reunião agora. Tem alguma dúvida maior assim sobre a lista que eu possa tirar aqui rapidamente? Deixa eu até parar de gravar. Vou parar a apresentação. Zé, você tá com a lista aberta aí? Não, mas eu abro